Deixado aí as famílias de vocês, do trabalho, para dar um pulinho aqui para falar com a gente de um tema tão importante, né, que a gente está vendo cada vez mais a nossa preocupação e a preocupação dos nossos clientes, né. Por quem não me conhece, eu sou o Daniel, faço parte aqui do time comercial da Cronos Investimentos. É uma honra receber vocês para falar desse tema tão importante que é investimento, que é mercado financeiro, que é cuidar das nossas finanças, né. Eu falo que tudo começa cuidando do nosso próprio dinheiro. Que esses meninos aqui, o Diego e a Bruna, vão falar hoje um pouquinho com vocês do mercado financeiro, né? O Diego é o nosso assessor de investimento, vai falar um pouquinho do cenário, como que o cenário está hoje, o que é melhor se investir em 2020, como eu vou começar 2020 bem. A Bruna, planejadora financeira, muito obrigado por ter vindo, tá, Bruna? Falar desse tema tão importante para a gente, principalmente finalizando um ano, que a gente, quem não quer cuidar do próprio dinheiro, quem não quer cuidar bem, né, do que a gente tem, do que a gente vai ter. Então a Bruna vai começar com vocês, ela vai falar um pouquinho de finanças, de como cuidar do nosso dinheiro, né, o que a gente precisa fazer para dar o primeiro passo, e quem já deu o primeiro passo, como que a gente vai fazer para dar os próximos passos, tá? Então, muito obrigado por terem vindo e bem-vindos novamente, Bruna. Fique à vontade, tá? Obrigada, Dani. Agradeço primeiramente a você pela oportunidade de estar aqui, ao Diego, o Ítalo e a equipe da Cronos também, por hoje fazer parte, né, dessa equipe também, nesse evento bacana, que eu vou falar um pouco da educação financeira e o porquê que ela é importante. Eu estava até conversando com o Diego, às vezes a gente quer investir, mas a gente não sabe nem o básico. Como é que eu vou planejar o meu orçamento, a minha vida financeira para realmente eu ter algum capital para investir? Como é que eu vou começar isso? E por que o brasileiro, né, a gente tem um padrão assim de renda, às vezes subdesenvolvido, digamos assim? O que a gente tem de diferente que os outros países desenvolvidos têm, que na nossa cultura alguma coisa falha? Então eu vou falar um pouquinho também sobre isso para vocês, para às vezes plantar uma sementinha e a gente começar a refletir sobre isso, o que a gente está fazendo de errado, às vezes até para nossas crianças que vão ser o futuro do nosso Brasil, e a gente começar a mudar essa história. Então, como o Dani falou, meu nome é Bruna, sou planejadora financeira e vou começar aqui fazendo... Eu não estou querendo exaltar os Estados Unidos e denegrir o Brasil, mas só para a gente pegar eles como espelho, o que eles fazem de legal, que às vezes a gente não faz, que a gente pode agregar na nossa vida. Nos Estados Unidos, eles já têm uma educação financeira mais enraizada. Há muito tempo na cultura deles isso já está sido acrescido em gerações e gerações. Então, eles têm sim aquela cultura de acúmulo de patrimônio, de poupança, de fazer um capital, de deixar alguma coisa para a próxima geração. No Brasil, eu já ouvi pessoas falar assim: para que eu vou deixar para o outro se foi eu que construí, se foi eu que trabalhei, eu vou gastar tudo hoje mesmo. Eu não vou levar dinheiro para o túmulo, mesmo que a próxima pessoa seja o seu próprio filho, a próxima geração. Então, assim, o que acontece nos Estados Unidos? A pessoa, ela não começa do zero para acumular um capital, ela já começa ali no degrau 1. Por quê? Porque a cultura da herança nos Estados Unidos já é comum para eles. Eles já buscam alternativas, porque nos Estados Unidos, se não me engano, é o maior imposto sobre herança, né, Diego? Então, eles já procuram alternativas, justamente, às vezes, para ver as melhores opções, para deixar esse patrimônio para a próxima geração. Então, o que acontece aqui no Brasil, na maioria das famílias? A pessoa, além de nem acumular a própria aposentadoria, não deixa nada para a próxima geração. A geração tem que começar do zero, e todo mundo sabe quanto que é difícil a gente trabalhar, ter um padrão de vida razoável, poupar. Então, assim, a pessoa demora a vida inteira, às vezes, para acumular um capital. Então, nos Estados Unidos, o que acontece? Às vezes, o trabalhador ele já vem com um capital acumulado, então ele já começa do degrau 1. E aonde que eu quero chegar com essa história? Porque quando você pega a vida inteira para você acumular uma riqueza, ali você já começa com um padrão de vida um pouco melhor. Então, às vezes, você tem até uma folga para trabalhar com o que você quer, não trabalhar com o que você precisa trabalhar para se sustentar. Então, você dá uma liberdade até para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. E ali, você vai ter, não vai ter uma miséria igual a gente
às vezes vê tanto nos jornais, o Brasil predominante ser de classe média baixa. Você vai ter um acúmulo de capital durante as gerações. Chega um tempo que a média das famílias brasileiras vai ter um padrão de vida mais elevado do que o que a gente tem hoje. E o que acontece no nosso país para as pessoas não conseguirem acumular dinheiro e não conseguirem nem deixar, às vezes, uma sucessão patrimonial? Acontece que existem dois fatores que impactam mais a vida do brasileiro, que é o padrão de vida versus a renda do brasileiro. O que é isso? O brasileiro, ele quer viver no que o orçamento permite, naquele mesmo patamar, ou às vezes até um acima. Vamos ver um exemplo para ver se isso se sustenta ao longo do tempo. Se eu tenho um salário de 5 mil reais e meu orçamento é 5 mil reais, se eu gasto 5 mil reais, eu posso falar assim, eu estou bem, eu não tenho dívidas. Ok, mas e se você adoece e precisa comprar um medicamento de 100 reais? De onde você vai tirar? Se você está gastando 5 mil, aí o que você vai fazer? Você vai fazer dívida? E como é que você vai pagar a sua dívida se no mês seguinte você também está gastando 5 mil? E aí, como é que você vai fazer? E pior ainda, as pessoas que vivem um patamar acima do que o orçamento permite, um padrão acima do seu orçamento, ele está fazendo dívidas mensalmente. Então, o que é recomendado? O que a gente vê, às vezes, o país desenvolvido fazendo que a nossa cultura não faz? Recomendado é você viver um padrão abaixo do que seu orçamento permite. Se eu ganho 5 mil, então eu vou ali gastar 4, eu vou gastar ali 4.500 para eu poder poupar os 500, para me sobrar uma reserva, para eu poder acumular um capital, para quando eu precisar de um medicamento, ou eu bater meu carro, ou sei lá, qualquer outra coisa, até a oportunidade de investimento, eu tenho um capital e eu não vou fazer dívida, eu já tenho a minha reserva de emergência. Então, esse é um dos fatores que impactam muito a vida do brasileiro, da fama de devedor que nós temos. Porque o Brasil tem uma fama de que a sua sociedade é devedora, é cheia de dívidas. E outra coisa, antecipação de sonhos. O que é isso? Eu estou aqui com um orçamento engessado, ou às vezes até tenho uma folguinha, aí eu quero viajar para Fernando de Noronha. Aí eu, em vez de eu juntar o meu capital, o que eu faço? Vou lá na agência e parcelo. Ou então eu quero o carro do ano, eu vou lá e financio, ou eu vou lá e compro minha casa, ou seja, eu estou antecipando um sonho. Se eu tenho o sonho de viajar para Fernando de Noronha, eu tenho que planejar essa viagem. Eu tenho que pensar quanto que custa essa viagem. Quantos meses eu vou poupar, ou quantos anos eu vou poupar para atingir aquele objetivo, aquele sonho. Então, o que acontece com os brasileiros? Eu quero agora, eu não quero esperar, eu não quero planejar. Então, eu quero um carro, eu quero agora, eu vou lá e vou financiar. O que tem? Eu vou financiar, as parcelas cabem no meu bolso, mas vocês fazem a conta, o quanto você paga nesse carro? Então, outro problema do brasileiro é esse. Por que o brasileiro é endividado? Porque antecipa sonhos e porque tem um padrão de vida que deixa o seu orçamento engessado. Seu orçamento perde a flexibilidade. Então, esses são os dois maiores motivos por qual a nossa sociedade é vista como uma sociedade devedora. A gente até comentou dessa parte do carro, né, que às vezes você, cabe no meu orçamento uma parcela de R$700. Só que você está olhando só uma parcela do carro, você está olhando quanto você vai pagar de IPVA. Então você precisa pegar o IPVA, os custos, o que mais ou menos você gasta de manutenção e dividir por 12. Então peraí, não é 700, é 1.000, é 1.100, que é o custo mensal. E todo mês tem que ter 1.100 ali, não vai brotar, né? Então, porque uma hora a conta vai chegar, e quando chegar, vou fazer um empréstimo e consigo lá com dólar. Que daí, se você paga parcelado, você paga juros. Se você economiza, se você poupa, investe, você ganha juros. E na hora de pagar à vista, você ganha até um desconto. Ou seja, se você pagar parcelado, você está pagando juros. Se você conseguir planejar o seu sonho, além de você ter um desconto à vista, você ganhou juros esse tempo todo que você esteve, digamos, poupando o seu dinheiro para alcançar o seu objetivo. E outro problema também que ocorre na nossa sociedade é a aposentadoria. Isso aqui é o que as pessoas acham que precisa acumular para se aposentar com o mesmo padrão de vida que tem hoje. E ali é o quanto elas realmente precisam. É lógico que são desenhos simbólicos, né? Mas é só para vocês entenderem que teve até um estudo que ele falou a ilusão de riqueza.
Brasileiros têm expectativas irrealistas para a aposentadoria. Esperam um retorno alto demais para investimentos voltados para a Previdência. Então, às vezes, a gente está aqui com orçamento engessado, eu estou pagando meu INSS, vamos já na pior das hipóteses, digamos assim, e quando eu tenho parar de trabalhar, eu vou achar que eu vou ter o mesmo padrão de vida que eu tenho trabalhando. Na hora que a pessoa para realmente de trabalhar, vem o choque da realidade. E tem pesquisas, eu esqueci de trazer a fonte, mas que falam que cada vez mais pais idosos estão dependendo dos seus filhos adultos aqui no Brasil. Então tem a estatística, eu peço perdão por ter esquecido de inserir, mas é porque as pessoas não se planejam para a aposentadoria. Eles acham que é nós, né? Incluímos todos nós brasileiros, que estamos falando da nossa cultura, de que o que a gente precisa acumular não é nada. Ou então pensa assim, amanhã eu penso isso, imagina, estou com 30 anos, aposentadoria. Tem gente que até ri da gente. Aposentadoria com 30 anos, calma, você está querendo que eu pare de trabalhar? Não, pessoal, não é isso, é porque o fator tempo, o fator tempo é muito mais importante do que o fator rentabilidade, se for ver. Eu trouxe até uma tabelinha para a gente ver que às vezes não é difícil a gente se planejar. Eu peguei da fonte do Hospital das Finanças, que é uma empresa na qual eu sou educadora financeira. Então aqui é uma conta mais ou menos por cima, lógico que a gente não colocou inflação, mas é só para vocês visualizar de maneira fácil. Por exemplo, eu estou com 30 anos hoje. Eu preciso aportar R$291, uma rentabilidade 0,8, que hoje em dia o nosso cenário não está muito fácil, né, Diego? Assim, para as pessoas que têm pouco conhecimento, falar, vou investir no tesouro, não alcança essa rentabilidade hoje. Mas tá, para eu ter com 65 anos 1 milhão, eu com 30 anos, R$290. É um esforço que às vezes cabe na vida da gente. Mas a gente tem que olhar que o fator tempo contribui muito. Porque se uma pessoa com 45 anos, já são R$1.300. Às vezes, para ele, já não é um padrão que dá para ele encaixar. E outra, será que 1 milhão vai manter o seu padrão de vida? Quanto que esse 1 milhão vai poder gerar para a gente? O quanto que eu vou poder utilizar desse capital? Em quanto tempo? Então, tudo isso faz parte do planejamento financeiro, na qual o brasileiro não tem muito acesso. Indo um pouco do planejamento financeiro, isso não quer dizer sobre dinheiro apenas, isso quer dizer sobre vida. Então você precisa ter um autoconhecimento, se questionar por que o dinheiro é importante para mim? Quais são as suas prioridades? O que é prioridade na sua vida? E do que você não abre mão? Do que é aquele custo que você tem, aquele gasto que você tem, que te dá qualidade de vida que você não abre mão? E aqui pensar, aonde você está investindo o seu tempo, aonde você está investindo dinheiro e é o que você realmente está valorizando na sua vida. Será que onde você investe o seu tempo e o seu dinheiro é a sua prioridade? É isso mesmo que você está valorizando? É onde você está investindo o seu tempo e o seu dinheiro? Então são coisas que no planejamento financeiro a gente tem que começar a pensar sobre isso. Precisamos entender como é que funciona nossas finanças, como é que funciona nosso orçamento. Quanto a gente ganha, o quanto a gente gasta, estabelecer objetivos. As dívidas, a gente costuma falar muito que as dívidas são sintomas. Igual como a febre é um sintoma para alguma doença, a dívida não é o seu problema. A dívida é um sintoma para um problema do seu orçamento. Mas qual que é o problema? Você tem que identificar, porque a dívida não é seu problema. Ganhar mais dinheiro não vai resolver as dívidas. Porque o problema está dentro do seu orçamento. E o planejamento não é olhar para trás, não é só você fazer controle de orçamento. Eu já ouvi as pessoas falar, eu faço o planejamento financeiro, eu anoto tudo que eu ganho, tudo que eu gasto. Isso não é planejamento financeiro, isso é controle de orçamento, mas não é planejamento. Planejamento, como o Diego falou, é a gente projetar. Eu comprei um carro, tem IPVA, então já vou colocar nos meses subsequentes o valor do IPVA. O quanto eu vou precisar economizar, poupar, investir, para chegar lá em janeiro, eu ter o dinheiro para pagar meu IPVA. É você querer fazer uma viagem e colocar isso na sua planilha, no seu planejamento. Quanto que eu preciso economizar para eu poder viajar de férias no final do ano? Isso é planejamento financeiro. Controle de orçamento, mas você planejar os seus objetivos ao longo dos anos. E eu vou mostrar para vocês o padrão que é e o padrão que deve ser.
A maioria das pessoas pega o que ganha, tira o que gasta e, se sobrar, investe. Ah, esse mês sobrou um dinheirinho ali, deu para eu investir. O que tem que ser? O que você ganha menos o que você investiu. Isso aqui é o conceito de se pagar primeiro. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Que hoje em dia está sendo muito falado. Você tem que receber o seu dinheiro e já investir a quantia que você estabeleceu no seu orçamento. O que sobrou é o seu custo, é a sua despesa. O que sobrou, esse é o seu padrão de vida, e não esse. Então, isso é o que a maioria das pessoas fazem. Isso é o que vocês devem buscar fazer. E o planejamento, ele precisa ser simples, ele não tem que ser complexo, porque a maioria das pessoas não fazem, desistem porque acha que é uma coisa de outro mundo. Então, você tem que se conhecer, vai definir seus objetivos, entender onde você está, fazer um controle de orçamento e investir com sabedoria. Então, você vai definir suas prioridades, identificar os trade-off, o que é isso? Quais são os custos que você pode diminuir ou cortar? Não dá para cortar todos os custos, porque isso não se sustenta ao longo do tempo. É a mesma coisa da gente querer correr uma maratona e começar dando um tiro. Não tem como, isso não se sustenta, você gastou toda a sua energia no começo. É uma coisa que você tem que ter qualidade de vida. Se para você ir no salão de beleza é uma coisa que te dá qualidade de vida, você não pode cortar isso da sua vida. Se fazer academia é uma coisa que te faz feliz, não é isso que você vai cortar. Às vezes o que você vai cortar é comer fora de casa, às vezes é fazer faxina ao invés de chamar a faxineira. Então são esses pequenos ajustes que tem que ser feito no orçamento e não cortar tudo de uma vez porque não se sustenta ao longo do tempo. E sonhos é diferente de objetivo. Sonho, o meu sonho é conhecer Fernando de Noronha. Ponto. Qual que é o meu objetivo? Vou conhecer Fernando de Noronha, fui na agência de viagem, a viagem fica em tantos mil e eu vou economizar tanto por mês, para o dia 1º de janeiro eu estou indo para Fernando de Noronha. Isso é objetivo. Então, se você realmente sonha com alguma coisa, coloca isso como objetivo. Coloca no seu planejamento financeiro esse seu objetivo, porque é assim que a gente é feliz, realizando aquilo que a gente tem vontade de fazer. E você precisa saber onde você está. Isso aqui é tão importante quanto aquilo ali. Por quê? Alguém já tentou usar o GPS sem colocar onde está? Sem o GPS localizar você? Alguém já tentou chamar o Uber sem falar para ele onde você está? Então é muito importante que você saiba onde você está. Como é que está a minha situação financeira hoje? Como é que está o meu orçamento? Como é que estão minhas receitas? Como é que estão minhas despesas? E daí você vai saber aonde você quer chegar. Aí você começa a se questionar, e aonde eu quero chegar? E depois, como que eu vou chegar até lá? Aqui é o planejamento financeiro. Você saber o que você tem que fazer para chegar aonde você quer. E daqui, um planejamento simples, financeiro na prática, todo mundo tem uma folha A4. E seria legal se vocês anotassem e fizessem em casa depois, que tem até um livro que é embasado esse modelo de planejamento financeiro, que ele fala, para você definir sua maior prioridade, é o que você vai colocar em cima grandão. Coloque qual é a sua maior prioridade, em poucas palavras. Depois você vai definir 3 macro objetivos que você quer alcançar na sua vida. E nesses macro objetivos você vai desmembrar eles em curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque se você pega um objetivo e coloca a longo prazo, você vai desanimar ao longo da caminhada. Então, se você colocar pequenos caminhos de migalha, você vai alcançando aos pouquinhos os seus objetivos até você chegar no de longo prazo. Depois, por fim, você vai listar os seus compromissos a pagar. As dívidas, talvez, que você tenha, ou as parcelas, alguma compra que você fez em prestação, algum financiamento. E isso você vai deixar num lugar visível, para que você lembre todos os dias qual é o esboço do seu planejamento financeiro. A mensagem que eu tinha para falar para vocês é essa, agora eu vou deixar o Diego enriquecer vocês com conhecimento.